É aqui na freguesia de Carnide, em Lisboa, que vamos descobrir um tesouro arquitetónico quase escondido aqui no meio da capital. Estou a falar do convento de Santa Teresa de Jesus de Carnide. É um convento e é também uma igreja ricamente decorada. Um espaço, um património do século XVII que tem muito para dar a quem aqui vier. Um espaço que vamos descobrir com a ajuda do historiador Joel Moedas Miguel, que está aqui connosco. Joel, então, este tesouro que se encontra aqui em Carnide, o que é que tem para oferecer a quem aqui vier? De facto, este é um convento e uma igreja cheios de história e também cheios de artes decorativas muito interessantes que atravessam os séculos XVII e XVIII. É uma igreja que tem uma história muito interessante ligada exatamente a duas princesas bastardas que vão viver neste convento, vão ser exatamente as superioras deste convento e que nas duas fases da sua vida vão então construir e vão incrementar as obras que nós vamos hoje apreciar. Olha, nós estamos rodeados de painéis de azulejos. Que painéis são estes? Sim, estes painéis são atribuídos a Policarpo de Oliveira Bernardes, que são azulejos já colocados pós-terremoto de 1755. E depois estamos a falar de um teto ricamente decorado, pintado, que se encontra pouco em Lisboa, porque a maior parte dos tetos com esta decoração desapareceram no terremoto de 1755. E esta decoração é muito interessante, porque nós estamos a falar de uma decoração ainda de gosto renascentista, mas executada na segunda metade do século XVII, quando esta igreja é então concluída, com então a Infanta Maria a comandar, podemos dizer, essas obras. Ora, e esta é uma igreja que ainda se mantém aberta ao culto? Sim, é uma igreja que se mantém aberta ao culto e ao público, portanto ligada exatamente à paróquia da Luz. Aqui todos estes painéis de azulejos são realmente impressionantes. Quer destacar algum deles? Sim, estes azulejos de facto são impressionantes pela sua qualidade de execução, pela temática. Nós estamos na igreja de Santa Teresa de Jesus e, portanto, a Santa Teresa de Jesus é reformadora exatamente dos carmelitas e este convento é um convento reformado, ou seja, um convento com uma dimensão menor do que aqueles que existiam anteriormente, pequenas comunidades onde de facto se incentivava uma vida mais austera, não só de separação do mundo, mas a nível de rigor de vida. Ora, a nível das telas que também ilustram aqui, que ajudam também a decorar esta igreja, que pinturas é que quer destacar? Nós temos aqui duas representações feitas por Bento Coelho da Silveira, portanto Bento Coelho da Silveira, que era o pintor régio do reinado de Dom Pedro II. Este pintor, Bento Coelho da Silveira, vai representar dois momentos da história, da geografia de Santa Teresa. Santa Teresa de Jesus, mais conhecida como Santa Teresa d'Ávila. Portanto, Santa Teresa d'Ávila, num primeiro momento da sua vida, em que ela descobre exatamente a sua vocação, ou sente um chamamento por Deus. Depois, já como pessoa consagrada a Deus, vemos aqui uma representação muito interessante, que é Santa Teresa no seu famoso êxtase, em que ela própria descreve este êxtase, que depois foi, que está aqui representado, mas foi também representado. A obra mais famosa deste êxtase é de Bernini, que se encontra em Roma, aquela escultura magnífica de Santa Maria da Vitória, e aqui vemos exatamente a mesma representação, mas de Bento Coelho da Silveira. O repórter de imagens, Jaime Guilherme, tem estado então aqui a mostrar o que é esta riqueza arquitetónica. Há aqui pormenores que vale a pena destacar, nomeadamente aquele altar, Sim, não é? Sim, há aqui um altar exatamente de azulejaria do século XVII, toda a outra que nós temos vindo a ver, azul e branca, é de facto já da segunda metade do século XVIII. Este altar de facto é lindíssimo e raríssimo também a nível de composição, a nível da temática. Nós estamos a falar de um altar em que está simulada têxtil, portanto estamos a falar de um frontal de altar simulado, um frontal de altar de têxtil simulado, onde nós podemos ver as franjas exatamente sobre aquela bainha, e depois abre-se uma cena interessantíssima, em que nós vemos uma cena idílica de paraíso, onde estão representados animais exóticos. Ora, estamos aqui em pleno altar-mor e aqui temos mesmo que dar a conhecer alguns dos tesouros que aqui estão. Que tesouros são estes? Aqui temos uma estrutura muito interessante, que é esta grade cheia de picos ou de espigões, que mostrava exatamente que estas freiras viviam em clausura, em separação, em ruptura completa com o mundo, viviam em religião. Mas aqui também é interessante porque nesta câmara que está junto à igreja, onde havia esta separação, é uma câmara onde tem dois elementos
que queria destacar. Uma é o túmulo, o lugar da sepultura da princesa Micaela Margarida, que era então esta bastarda do imperador do Sacro Império Romano Germânico, que exatamente vem acolher-se, ou é acolhida em Portugal secretamente neste convento. E, portanto, ela depois morre, é a primeira prioresa, a primeira superiora deste convento, e é então aqui sepultada. Aqui, exatamente como era o lugar de assistência à missa, onde se ouvia a missa, onde as freiras ouviam a missa, temos o lugar de comungar, que é o chamado comungatório, que exatamente permitia, não havendo um contacto direto com as freiras, que o sacerdote então administrasse a comunhão, ou dessa comunhão às freiras. Joélia, é aqui no coro baixo que então temos a perspectiva das freiras que aqui habitavam, ou seja, estamos então do outro lado das grades, no mundo do convento. Exatamente, nós estamos em religião, como estavam as freiras, separadas do mundo, apesar desta proximidade com o altar-mor onde era celebrada a missa. Joélia, e também este coro baixo é todo ele recheado de pequenas preciosidades. Sim, este coro baixo é muito interessante, primeiro porque tem o túmulo, então, desta infanta bastarda, Dona Maria, ricamente concebido por Luís Nunes Tinoco, filho de João Nunes Tinoco, arquiteto da Igreja, e é o seu filho que vai conceber este túmulo muito na gramática do que é o primeiro barroco em Portugal, do barroco ainda do final do século XVII, com uma conjugação de mármores desde a pedra liós da região de Perpinheiro até aos mármores de Estremoz. E exatamente com as armas desta bastarda que depois foi reconhecida. E foi reconhecida e por isso tem esta lisonja, que são as armas reais que ela tinha por ser filha então de Dom João IV. E como estamos a ver, este é um património recheado de história. Estivemos agora na igreja. Na nossa próxima intervenção vamos viajar no tempo e vamos conhecer então o espaço do convento, o espaço onde as freiras habitavam. Vai ser mais à frente. Não vai querer certamente perder esta viagem ao convento de Santa Teresa de Jesus. O mundo dos videojogos. Nesta nossa visita guiada à Igreja e ao Convento de Santa Teresa de Jesus, aqui em Carnide, estamos agora numa outra zona. Estamos no claustro. Este é um espaço recheado de história. Por isso mesmo, tenho comigo o historiador Joel Moedas Miguel para nos dar então mais pormenores, para nos ajudar a conhecer todo este património. Joel, então, neste claustro, o que é que vale a pena destacar? De facto, este claustro, mais do que tudo, é o espaço que organiza a parte conventual, organiza a casa. Inspirado na Domus Romana, a partir deste espaço nós temos acesso e temos a ligação da igreja ao refeitório, aos dormitórios que ficavam no piso superior, ao coro baixo que nós visitámos há pouco e, portanto, era o centro, podemos dizer, da vida, da sociabilidade desta comunidade. Ora, e como o repórter de imagem Jaime Guilherme tem estado a mostrar, também aqui os azulejos ajudam também a dar outra cor a este espaço. Sim, claro. Aqui uns azulejos mais simples, estamos a falar de um espaço de recreio em que não se optou por uma decoração mais desenvolvida como vimos na igreja e nos outros espaços anexos, mas de facto um lugar, podemos dizer que era um espaço de recreio para estas irmãs. E nada melhor do que continuarmos a explorar este património histórico que fica, como eu já referi, aqui na zona histórica de Carnide. Venha daí. Joel, e aqui da antiga portaria do convento temos acesso também a este claustro interior aqui, onde também os azulejos mais uma vez preenchem aqui todas estas paredes. Sim, estes azulejos já são mais elaborados, mas ainda assim podemos dizer padronizados com estas albarradas, que são estes cestos de flores que nós vemos repetidos ao longo do espaço, mas depois também com em cada um dos cantos deste claustro a presença de altares com motivos semelhantes àqueles que vimos no interior da igreja, muito interessantes, em que o frontal do altar, mais uma vez, simula um tecido, um têxtil, o damasco, mas também simula a própria renda da toalha de altar, em que podemos ver exatamente aqui.
Ora, e aqui são muitos pormenores que enriquecem este altar. Exatamente, portanto, esta simulação de um damasco com bordado a ouro, em que é usado o amarelo de antimónio com o azul cobalto, depois então este pormenor da renda e, mais uma vez, uma representação idílica do que é o paraíso, em que existem os animais selvagens, herbívoros e carnívoros, mas em boa convivência, e depois, ao contrário daquele altar que vimos no interior da igreja, em que tinha as armas de Portugal, aqui vemos as armas da Ordem do Carmo. E estamos agora no antigo refeitório das Freiras, que é o atual refeitório dos funcionários que fazem parte aqui da Confraria de São Vicente de Paulo, que é a instituição que há 70 anos está aqui neste antigo convento e que tem a função de lar e também de jardim de infância. Connosco está a diretora-geral, Maria João Jordão, a quem pergunto, estarem com duas valências sociais há tantos anos num espaço histórico como este, como é que é conciliar a história também com toda a vossa atividade social? Olha, eu pertenço ao Centro Paroquial de Carnide, que ficou recentemente com a gestão aqui da Confraria, portanto, desde que tomámos um pouco a gestão desta instituição, tem sido um desafio imenso, porque é um espaço que, tal como disse, é histórico e que se tem vindo a degradar com o andar dos anos e que nós encontramos um pouco degradado em certas partes, especialmente na parte do lar. A manutenção é muito complicada porque são espaços muito antigos, com paredes muito grossas, portanto, onde não se pode mexer com a mesma facilidade no edifício normal. Em relação ao Jardim de Infância, o Jardim de Infância acaba por estar privilegiado relativamente às condições porque tem espaços mais recentes, não é dentro do próprio claustro, é um edifício à parte e acaba por ser um pouco mais fácil a manutenção. Mas em termos de desafio, o Centro Paroquial agarrou este desafio com muita garra e com muita vontade de levar isto para a frente e de melhorar o serviço e de tentarmos dar as melhores condições a quem aqui reside e trabalha. Agora convém referir que este é um lar apenas para senhoras. Sim, as irmãs só tinham senhoras. Nós gostaríamos de abrir, assim que tivéssemos condições e após fazermos obras, gostaríamos de estender também aos senhores. Nós fizemos um acordo com a Segurança Social, que nós precisamos de realizar obras. Temos um acordo para 114 utentes. Nós somos pertença da Paróquia de Carnide, tal como o Centro Paroquial. E o Centro Paroquial de Carnide pretende que haja uma fusão das duas instituições, mais dia, menos dia. Também teremos creches, portanto, quando houver a fusão da instituição, esta instituição vai crescer, tal como o Centro Paroquial, vamos ser muito maiores. E sim, ambicionamos sempre crescer. Joel, e do antigo refeitório passamos para a antiga cozinha aqui do convento, não é assim? Exatamente, que é um espaço também muito interessante porque é ricamente decorado com estes tapetes de azulejaria do século XVII, que de facto aqui reúnem vários padrões. Nós temos desde o padrão inspirado no tapete persa, típico desta cronologia da azulejaria portuguesa, até um padrão muito interessante que é o padrão camélia. E temos esta pia que servia para as lavagens, que estava ao lado então do antigo lar e do antigo forno que desapareceram, para dar lugar a uma sala que hoje é utilizada então pela obra social. Mas o que é também interessante aqui que nós podemos ver é que não há nenhum lugar que não seja preenchido por azulejos. Portanto, até o teto é preenchido por azulejos, o que torna de facto este lugar excepcional. E não podemos terminar a nossa visita a esta igreja e convento de Santa Teresa de Jesus sem conhecermos aqui o Coro Alto, não é, Joel? Sim, o Coro Alto era o lugar onde esta comunidade se reunia para as orações que se desenvolviam ao longo do dia, e é de facto também um lugar ricamente decorado, a começar pelo teto, que segue o mesmo gosto destes grotescos que nós vimos na nave principal da igreja, onde tem no centro as armas então desta infanta bastarda legitimada, e depois os telhados de azulejos que nos contam várias passagens da vida de Jesus Cristo, e depois daqui com esta divisão, mais uma vez, de umas grades com espigões, com picos, nós temos a possibilidade de olhar para a igreja e é, de facto, uma vista magnífica que daqui nós temos. Como é que é possível, então, fazer esta visita aqui ao convento e à igreja? Basta marcar exatamente com a Igreja de Carnide ou com a Igreja da Luz e, portanto, pedir essa visita guiada.
Joel, muito obrigada por nos ter feito esta visita guiada. Ficámos assim a conhecer uma das joias arquitetónicas aqui da freguesia de Carnide. Nada melhor do que vir até cá para conhecer de perto este património. Há um novo projeto em